Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos ficar de pé para nós iniciarmos este maravilhoso culto hoje, culto abençoado, culto de ceia, com o coração aquecido, com o coração abençoado na presença de Deus, né? Que o Senhor faça desse dia um dia inesquecível das nossas vidas, amém? Você que chegou aqui hoje triste, não vai sair desta forma, você vai sair daqui hoje alegre. Aquele que chegou alegre vai sair daqui mais alegre ainda, em nome de Jesus, amém? Grandioso Deus, na Tua presença, Pai, estamos aqui nesta noite, ó Senhor, com os nossos corações abertos, Senhor Jesus, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, dizer que Tu és santo, dizer que Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso refúgio, Senhor. Tu tens sido a nossa salvação. Ó Deus, Te glorificamos aqui neste início de noite, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a alegria, o consolo, Senhor Jesus. Que parte do Espírito Santo seja com todos nós. Que possamos sair daqui mais enriquecidos, Senhor, da Tua palavra, Senhor. E da comunhão, Senhor Jesus, com os nossos irmãos e principalmente contigo, Senhor, meu Deus. Seja com a Tua igreja nesta noite, seja conosco, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Parabéns. Paz do Senhor, igreja. Estamos felizes e agradecidos ao Senhor por mais um culto. Nós estamos aqui para celebrar, para adorar o nome do Senhor. E hoje, especialmente, para nós relembrarmos sua morte de cruz e a sua ressurreição. Amém? Se você puder, fica de pé comigo. Nós vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode glorificar esse Deus, esse Jesus que nos amou dessa forma, se tornando homem, o Verbo que se tornou carne e nos fez filhos, seus filhos amados. Todos os que creem podem ser chamados filhos de Deus. Vamos adorar esse Deus. Senhor, nós adoramos o Teu nome, Pai, nós Te glorificamos. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor.
nós rendemos o nosso coração diante da Tua presença, Pai, em gratidão. Pai, essa igreja aqui glorifica o Teu nome hoje e te agradece, Senhor, por esse sacrifício. Senhor, por o Senhor ter nos alcançado, Deus, com esse amor tão grande, ter nos resgatado, Senhor, de onde nós não podíamos sair. Pai, mas a Tua graça, o Teu amor, Senhor, nos resgatou e fez possível, Senhor, nós nos tornarmos filhos. Senhor, e hoje nós estamos aqui para relembrar isso, e te agradecer e glorificar o Teu nome, e dizer que o Senhor é o nosso Deus e que nós te amamos, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja no nosso coração todos os dias. Senhor, que essa verdade esteja viva no nosso coração todos os dias, Pai. Que todas as manhãs nós possamos lembrar que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor morreu e ressuscitou, e um dia nós estaremos contigo. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós. Nós pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor nessa noite, o nosso culto, e pedimos que o Senhor esteja conosco, em o nome de Jesus. Amém. Recebam todos a paz do Senhor, amém? Levante uma de suas mãos e vamos apresentar a Deus aquele que vai alimentar a nossa alma com a boa palavra. Jesus, na sua presença, a sua igreja se apresenta, ela já degustou dos louvores e agora ela está semelhante a uma terra que está preparada para receber a semente, a sua palavra. Fala conosco. Existem corações com necessidades especiais, e a principal dessa noite é que nós sejamos alimentados. Alimente a sua igreja, fale com o seu povo, usando mais uma vez, como sempre tem feito, aqueles que na instrumentalidade têm assumido a oportunidade dessa tribuna. Fale com a tua igreja, é a petição do nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Nielson. Pastor Nielson, ele está mudando para Goiânia, é um servo do Senhor, preletor da palavra, tem o ministério da palavra, né? Itinerante, servo de Deus, Deus tem usado de uma forma muito poderosa. E ele está mudando para Goiânia e você já sabe para onde ele está vindo, né? Você já pode se alegrar já? Ele com a família, mas nós vamos receber. Ele está no processo de mudança, né? A família não veio ainda. Nós vamos estar oficializando essa chegada daqui a alguns dias, né? Mas graças a Deus, viu, pastor Nielson? Deus abençoe a tua vida. Muito feliz com a vinda de vocês, né? Certo que vocês contribuirão muito aqui na obra do Senhor, aqui no Ministério Fama. Meus queridos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 29. Estaremos indo até o versículo de número 37. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: fui levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles
caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Tome seus lugares. Muito obrigado. Meus queridos, aqui estava um moço que a Bíblia faz menção que ele era o tesoureiro mor, né, o chefe das finanças de uma nação, e representado aqui por essa rainha, esse título de Candace. Ele fala realmente de uma titularidade, né? Não é nome de uma pessoa nem de um lugar. É como expressava também os Herodes, né? Era um título dado então ali a essa rainha da Etiópia. E o eunuco, vocês já sabem quem eram os eunucos, né? Essa categoria de pessoas que ficavam ali mais para tomar conta do harém, né? dos líderes, dos governantes. Então eles achavam que essa pessoa, esse homem, tinha que ser castrado, né? Era a figura desse homem aqui, desse eunuco. Mas a palavra diz que ele já estava de posse do estudo da Bíblia Sagrada, e estudando exatamente sobre o anúncio que o profeta Isaías tinha feito no capítulo de número 53 do livro de Isaías, versículos 7 e 8, que ele estava anunciando já a pessoa de Cristo e também o seu sacrifício. Versículo 32, ele estava lendo, mesmo sem entender o que estava sendo dito, né? Mas a palavra já tinha alcançado aqui esse eunuco. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a boca. Ele está reproduzindo a profecia do profeta Isaías. E o Senhor manda então Filipe aproximar desse homem, que a palavra de Deus fala que ele descera para Jerusalém para adorar ali em Jerusalém, mesmo sem conhecer, sem ser conhecedor da palavra de Deus. E aqui, nesse texto em que fizemos menção, nós vamos passar sim a maior dádiva, né, de Deus para todos nós, a humanidade, que foi a dádiva de Jesus, do seu Filho. Mas aqui estão as três maiores dádivas do Senhor para a sua igreja. E assim nós já podemos resumir que o Senhor, Deus, já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo. Tudo de que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Primeiramente dando o seu próprio Filho, o Filho garantindo a nós o direito da salvação. Sabe essa alegria que você está sentindo aí no seu coração, esse queimor na sua alma? É a alegria da salvação em Cristo Jesus, a dádiva de Deus, aquele que havia sido anunciado por todos os profetas, né? Aquele que o mesmo profeta Isaías diz que todo o principado já estava sobre os seus ombros, e o nome dele é poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso, né? E príncipe da paz. É esse Senhor, o Senhor que nós estamos reverenciando aqui nessa noite. E a ceia nos traz a essa reflexão, a esse memorial. E Paulo chega a dizer na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 3, que juntamente com Cristo Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais.
Então nós já temos as principais bênçãos, as celestiais, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós temos já conquistado. A conquista nossa, da nossa redenção, do que Ele estaria levando também todas as nossas enfermidades, né? Estava lá no Isaías 53. Todas as nossas enfermidades, o castigo, todo o sentimento de culpa, todas as consequências danosas do pecado, já estava aqui sendo selada e reproduzida novamente no versículo 32 e 33 que nós fizemos menção. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. A maior de todas as dádivas está aqui. Mas o Pai também, juntamente com Cristo, Ele nos deu a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor Deus ao nosso alcance. Você tem noção do que é essa preciosidade aqui que Deus deixou para nós? Através desse manual, nós temos a nossa relação com o Pai estreitada. Nós passamos agora a caminhar em novidade de vida através dos princípios que o Senhor deixou a nós. Isso aqui não é um livro de história, né? Deus deixou a revelação dos céus, é a porta dos céus, irmão. A Bíblia é a porta dos céus aberta de forma contínua sobre nossas vidas. A segunda das grandes conquistas, né, que nós temos, e quando as pessoas ainda não têm acesso a essa preciosidade, né? Nós não podemos negligenciar a nossa comunicação com Deus através desse manual aqui, ó. Não podemos. Eu disse que o Senhor nos deu tudo, o Pai nos deu tudo, tudo que nós precisamos. E quando nós nos apartamos desse livro, nós vamos nos tornando frios, naturais, nós passamos a andar pelos nossos próprios caminhos, pela nossa própria vontade. E é tão interessante, né? E nós sabermos que esse livro é um livro divino, e não um livro que conta os acontecimentos do Senhor, que cada vez que você lê a palavra de Deus, você já percebeu? Cada vez que você lê, tem pessoas que já leram, tiveram o privilégio de lê-la por completo, talvez por 50 vezes, nós vamos chegar lá ainda, né? Ou mais, mas cada vez que você se apropria desse livro, desse manual de fé, é uma experiência nova que você tem. É Deus falando com você de acordo à condição que você está vivendo naquele momento. A palavra de Deus vem para te advertir, para te instruir, para te conduzir, para te dar direcionamento. E é o que estava acontecendo aqui com esse eunuco. Ele, privilegiado que estava, ele estava ali, usufruindo dessa maravilha, dessa preciosidade que nós temos aqui. Na sua carruagem, ele estava ali observando, lendo. E nós devemos ter inclusive a humildade desse eunuco, né? Quando não entendemos bem, talvez o que a palavra está dizendo, e a palavra ela mesma se explica, né? Em outras partes ela vai trazer o esclarecimento daquilo que você está lendo, mas a gente pode fazer como ele, né? Tirar aí as dúvidas, compartilhando. Isso chama discipulado. E nós temos que ter o nosso discipulador. Todos nós precisamos ter o nosso discipulador. O ID trabalha de uma forma muito apropriada.
neste acompanhamento, nesta condução, neste aperfeiçoamento. Por isso chama ID, que fala do discipulado, né? E fala da integração e fala do evangelismo também. Depois desse momento de ensino. É a comunicação aberta, então, com os céus, de forma contínua. É você tirar um tempo, irmãos, e como nós estamos precisando tirar um tempo, nos desligar. E aí, como diz alguns pregadores aí, né? Estou recebendo um fax aqui agora. Isso aí, os pregadores usam isso aí, né? E já vamos estar recebendo aqui também. Como nós precisamos nos desligar um pouco, e principalmente desse aparelhozinho que a gente fica com ele na mão. E quando você sai de casa, às vezes, que esquece ele, meu Deus, esqueci o celular em casa. E agora? Se acontecer alguma coisa, né? Se acontecer alguma coisa comigo, se o carro furar o pneu, quem vai me socorrer? Se acontecer não sei o quê, se acabar a gasolina, se aquilo. Se eu precisar falar com alguém, mas o pior não é isso. O pior é que a gente chega em casa e onde nós estamos parece que com a mente conectada. E nós precisamos nos desligar um pouco, né, dessa correria, desse tumulto e principalmente desse bichinho que às vezes tenta nos escravizar. E principalmente dentro da igreja, viu, irmãos? Glória a Deus. Já fica então o pedido aqui. Sempre nós estivermos na casa de Deus, né, a gente deixar ele de lado, deixar no offline, né? Deixa ele do lado, para que você possa se conectar diretamente com o Senhor Deus. Mas para que você também tenha esse momento. Eu estou aprendendo agora, quando vou estudar a palavra, eu deixo o celular em outro cômodo da casa. E o bichinho é tão atentado, irmão, que essa semana eu estava fazendo isso, pastor. E ele tremendo lá no outro cômodo da casa e eu escutando ele tremer. Eu falei, não tem lógica, gente. Eu falei, isso se não for do inimigo, é obra da carne, pelo menos. Que é a mesma coisa, né? Eu falei, não tem lógica isso aí. Eu tive que ir lá, eu falei, você está me atrapalhando nesse momento. Mas vamos voltar para cá, né? A terceira grande dádiva que o Senhor Deus já nos deu foi o seu Espírito Santo. O Senhor já nos deu tudo. Nós temos tudo, irmãos, tudo. Com Jesus nós adquirimos o acesso ao Pai, o acesso a Deus. Com a Bíblia agora, no dia a dia da nossa vida, nós estamos sendo conduzidos, instruídos, né, através da palavra de Deus. E através do Espírito Santo, é o que traz o revestimento à igreja do Senhor, e é o que fez a pregação, o ensino de Filipe, alcançar o coração daquele moço, sabia? Foi o que também instruiu a Filipe. No versículo 29, diz: e o Espírito disse a Filipe. Sabe aquela pessoa que Deus usou para alcançar a sua vida? Ministrando a palavra, talvez uma palavra muito simples, mas uma palavra que foi diretamente como uma flecha no coração, né? E atravessou o seu coração de pedra, e o Senhor te deu um coração sensível a Ele. É a presença do Espírito lá. Foi Ele que fez a diferença na vida de Filipe. É Ele que possibilitou Filipe chegar nessa conclusão. Aliás, o eunuco chegar nessa conclusão através da vida de Filipe. Tanto é que depois de passar todo o processo que aconteceu, no versículo 39, enquanto saíram da água, o Espírito do Senhor já arrebatou, conduziu Filipe para outro lugar. Tipo assim, Filipe, agora você tem uma outra tarefa, você tem uma outra missão, né? Foi o que fez o coração daquele moço ser alcançado. E aí Filipe então chega a perguntar o eunuco, né? Primeiramente ele já é gerado no coração dele o desejo então de professar a sua fé, a sua convicção
de crer no Senhor através do batismo, ia passando perto de umas águas. Ele disse: Seu Filipe, por quê? O que me impede então de que eu seja batizado? Após Filipe anunciar o Senhor Jesus para aquele moço, e Filipe faz a pergunta: uai, se você crê, então é lícito. Se você já recebe ao Senhor no seu coração como Senhor da sua vida, é lícito que você se batize. E aí Filipe, o eunuco chega a dizer no final do versículo 37: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Filho de Deus vivo. Por isso que alguém às vezes até pergunta, né? Vem cá, tem na Bíblia que é obrigatório ser batizado para poder participar da ceia? Tem na Bíblia que a ceia tem que ser servida uma vez por mês ou tantas vezes ao ano? Não tem, a Bíblia não fala disso. Inclusive que os discípulos, geralmente, que eles se reuniam, eles faziam um banquete, né? Participavam de uma refeição, de um jantar geralmente, e depois celebrava a ceia do Senhor entre si. E essa questão nossa mensal é só uma forma de organização para muitos se programarem, né? Muitos que trabalham, que viajam, que às vezes têm dificuldade para se programar, é isso. Mas se a semana que vem, né, eu estou visitando o interior, por exemplo, que geralmente acontece, né, ou alguma congregação, e está sendo ministrada a ceia, eu participo novamente com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo e o mesmo sentimento de gratidão ao Senhor, que é alimento para a minha alma. E agora, é obrigatório ser batizado? Isso aí também não está na Bíblia. Mas uma coisa está na Bíblia, que o evangelista Marcos disse, né? Que aquele que crê e for batizado será salvo. Aí está na Bíblia. E em tudo então nós estamos vendo, e aqui nesse texto mais ainda, que esse desejo no coração de uma pessoa para se batizar e de participar da ceia do Senhor e fazer parte desse banquete glorioso é apenas uma consequência de quem creu, de quem recebeu o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. É por isso. Aí a igreja só liga uma coisa com a outra, para poder evitar que nós não venhamos também a discernir o corpo de Cristo, que nós não venhamos banalizar o corpo de Cristo, não venhamos tomar a ceia de forma indigna. Tudo isso contribui. E o batismo aqui estava expressando nada mais, nada menos do que isso. Ele diz que eu creio, e se eu creio, o que impede agora de que eu seja batizado? E já fica então a palavra de Deus para a vida de alguns aqui, né, que está frequentando. Eu acho isso aqui muito bom, tal. Mas eu não, batismo ainda não. Batismo não. Eu preciso. Eu devo dizer a você que o Evangelho não chegou diretamente no seu coração ainda. Você não está crendo. E em toda a palavra de Deus nós vemos que a salvação é para aqueles que crêem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. E a sequência chega a dizer que quem crê já está salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito do Pai. É a resposta da nossa fé, é a evidência da nossa fé. O ato da ceia, de participarmos desse banquete, é a expressão também da nossa fé, daquilo que nós cremos, daquilo que nós já recebemos do Senhor Jesus. Mas é o Espírito Santo que traz essa convicção no meu e no seu coração. É Ele que nos convence. Ele convence o mundo. Ele convence o pecador da justiça e do juízo. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é poder, mas para todo aquele que crê. Poder de Deus para a salvação daquele que crê. E se você já recebeu o Evangelho de Cristo e não batizou ainda, ore para que esse desejo seja gerado no seu coração, a convicção de que você realmente entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E é o Espírito Santo que vai fazer isso
acontecer na sua vida. Através do quê? Tudo que nós fazemos é através dessa resposta. O céu, ele responde, né, à ação dos filhos de Deus aqui na terra. E a nossa fé, que o Senhor honra. O Senhor não honra a nossa habilidade apenas, o Senhor não honra a nossa performance, o Senhor não honra a nossa inteligência, mas Ele honra a nossa fé. Aquilo que nós cremos, recebemos com convicção. Mas o Senhor também só vai até onde a nossa fé o coloca. Ele não passa daí. Até onde você tem confiado a sua vida na direção do Senhor. Quando nós recebemos mesmo a palavra com convicção no nosso coração, é por isso que você deixa já o Senhor ser Senhor da sua casa, da sua família. Ele passa a ser Senhor lá no seu trabalho, Ele passa a ser Senhor nos seus estudos, Ele passa a ser Senhor na sua fé por completo. Através de quem? Através do Espírito Santo. Esse Espírito que veio para revestir a igreja do poder de Deus, da glória de Deus. É apenas, irmãos, através da ação do Espírito Santo que nós não nos tornamos apenas uma agremiação, um clube talvez, né? Uma instituição de assistência aos necessitados. E aí você há de concordar comigo que muitas tidas como igrejas já se tornaram isso, né? Tornaram apenas uma instituição de apoio aos necessitados. Isso é algo louvável? É, mas isso não é o objetivo fim da igreja. Se tornou apenas um local de encontro de amigos. Não. Essa terceira grande dádiva que o Senhor nos deu é o que tem garantido o fervor no meu e no seu coração. É o que tem garantido que também as ministrações não seja apenas talvez um conto de fada, ou uma historinha a mais que você está ouvindo, ou a repetição daquilo que você já sabe, mas é o fogo de Deus queimando no seu coração e na sua alma, e dizendo para mim e para você: nós precisamos nos encher mais do Espírito de Deus. Que o Senhor disse: enchei-vos do Espírito, se abstenha, né, da bebediça, dos desejos pecaminosos, e enchei-vos do Espírito de Deus. A ceia do Senhor traz esse alimento de nos encher do Senhor, através dessa ação do Espírito Santo, que é a resposta da promessa do Senhor Jesus, que Ele disse que daria a nós em João 14. Ele teria que ir, porque se Ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas o Espírito que estaria conosco para todo sempre, é o que daria sentido à nossa reunião dessa noite. Eu não sei você, mas eu já pude chorar aqui na presença do Senhor, através da ação poderosa desse Espírito Santo de Deus. É Ele que faz isso acontecer na minha e na sua vida. Paulo chega a dizer, né, que a minha palavra não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e do poder de Deus. E aí Isaías já tinha anunciado lá, Isaías 61, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele nos ungiu. Ele nos ungiu com a finalidade para pregar a palavra, o Evangelho aos mansos, restaurar os contritos de coração e ministrar liberação, liberar os presos pelas cadeias de Satanás. E esse Espírito está sobre a minha e a sua vida. Poder de Deus que foi anunciado por Jesus antes de ser assunto aos céus. Recebereis o poder a descer sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós passamos a ser testemunhas, passamos a ser Filipes de Jesus Cristo. Quantos Filipes de Jesus nós temos aqui? Que tem anunciado, propagado o Evangelho da salvação
aqueles que ainda estão aí distantes, né? E ao participar da ceia, do banquete, da mesa do Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. É como aconteceu com aqueles discípulos de Jesus, né, que estavam andando com Jesus, mas ao partir, depois passando o caminho de Emaús, né, ao partir do pão, quando Jesus partiu, diz que os olhos deles foram abertos. Eles puderam contemplar mesmo que era o Senhor Jesus que estava ali com eles. Que o Senhor esteja queimando hoje ao participar desse lindo banquete. Você pode ficar em pé comigo? Que o Senhor esteja queimando toda a nossa incredulidade, toda a impureza dos corações aqui nessa noite. Possa abrir ainda mais essa percepção espiritual e você possa contemplar que o Cristo que morreu, Ele está aqui conosco através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você seja um Filipe agora, um Filipe usado por Deus agora neste momento. E olhe quem está à sua volta. Enquanto a equipe aproxima aqui, eu quero que você observe se tem alguém que precisa ser alcançado pela palavra da salvação, entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Eu quero que você amorosamente convide essa pessoa para vir aqui à frente, na autoridade, no revestimento do Espírito de Deus que está sobre você. O Espírito de Deus está sobre nós, está sobre mim e sobre você, e nós somos ungidos para isso, para ministrar essa palavra, que o Cordeiro que foi morto, Ele abriu acesso nosso para chegar no Pai. Pode glorificar a Deus, irmãos. Já tem uma filhinha aqui, a aluna do Fama Music lá, já estava sendo alcançada, e hoje Deus usou um Filipe aqui para explicar um pouco mais da palavra. Tem mais alguém que precisa entregar sua vida a Jesus? Nós estamos te aguardando. Estamos vivendo os últimos dias aqui, irmãos. Nós não podemos brincar com isso. Muito em breve nós vamos estar nos céus de glória. E se você ama a igreja, gosta da igreja, aceita Jesus, porque você vai estar com a igreja nos céus. Não basta você estar apenas com a igreja aqui, nós estamos te aguardando. Quem está perto aí de quem ainda precisa entregar sua vida a Cristo, convide essa pessoa para vir aqui à frente. Pode estar cantando. Aleluia. Mais pessoas que precisam reconciliar com o Senhor. A pergunta é o seguinte: se o Senhor voltar hoje, durante a nossa festa da ceia, para buscar a sua noiva, onde nós estaremos? Essa é a pergunta que não pode calar nessa noite. Mas hoje eu já frequento a igreja, se eu for na frente, eu vou ficar com vergonha. Vergonha nós temos que ficar na hora do toque da trombeta de Deus, né? Porque a trombeta soará, e aqueles que aceitaram a Cristo serão conduzidos aos braços do Pai. A mensagem não mudou, irmãos, a mensagem é a mesma. A mensagem é que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mesma mensagem. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta é a grande mensagem que continua tirando muitos do caminho da perdição. O Senhor Jesus entregou a sua vida por você. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? Nós estamos te aguardando aqui. Tem mais gente, tem mais pessoas vindo, né? Você pode glorificar a Deus. Palmas, irmãos, é com glória a Deus e aleluias, para ficar melhor. Com glória a Deus e aleluia. Como que vai ser essa festa aqui lá no céu? Daqui muito em breve. Você está começando a perceber como que vai ser lá? Aí lá nós não seremos servidos aqui, a ceia, pelos oficiais, não. O próprio Cordeiro de Deus vai ministrar a ceia para nós, a sua noiva. Oh, como eu estou desejando, irmãos, por esse dia. E Ele morreu por todos, né? Por todos, Ele morreu por todos. Tem mais alguém? Nós estamos te esperando. Nós estamos te esperando. Foi o sangue de Jesus que me salvou.
Estenda as mãos para cá, Senhor. Glorificamos o teu nome. Bendizemos ao Senhor, Espírito Santo. Somente a ação do Senhor, através da tua palavra revelada, pode convencer, pode proporcionar salvação em cada um dos teus filhos que estão aqui à frente. Eu sei que eles já estão, ó Deus, sentindo o gozo pleno na alma, a alegria plena, sentindo o abraço do Senhor, ó Deus. Eu peço que o Senhor jogue por terra todo o projeto do inimigo contra a vida dessas vidas que estão aqui, que sejam derrubadas neste momento, que elas sejam conduzidas pelo Senhor de forma vitoriosa, sejam fortalecidas no caminhar de servir ao Senhor com alegria no coração e possa cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Senhor, nós pedimos que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada uma delas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Os que reconciliaram, aceitaram a Cristo, dê um sinal assim, vocês. Os que aceitaram a Cristo, vocês, dê um sinal assim aqui, né? Vocês, nós queremos dar boas-vindas a vocês, tá? A esta casa. Igreja, vocês podem aplaudir agora com muita força, com glória a Deus. Aleluia. Siga aqui as nossas missionárias por uma palavra rápida, tá? E depois nos confirme quantas pessoas aceitaram a Cristo. Tá bom, Ana Maria? Deus abençoe. Tome seus lugares. Muito obrigado. Meus amados, os nossos líderes de ID. Vamos chamar da terceira idade? Cadê os líderes da terceira idade? Nós temos, são 13 líderes. É isso? Os que são casados, pode vir um casal. Rapidamente, pode já vir à frente para nos auxiliar aqui na distribuição da ceia do Senhor. Todos os líderes da terceira idade. Vamos completar agora com a Juventude 1? Vamos? Então vamos completar com a Juventude 1. Os líderes de rede, né? E os demais líderes da Juventude 1 nos auxilia aqui. Eu sei que não vai dar para vir todos, né? Mas até o número de quantos, pastor Laudemir? 48? É isso? Até o número de 48, né? Pastor Laudemir, na condução aqui do momento da ceia, já justificando inclusive a ausência do pastor Samuel Almeida, né? Que ele está nos representando numa tarefa aí. O nosso ministro do STF, o pastor André Mendonça, está em uma das igrejas hoje e tinha feito um empenho muito grande para que nós estivéssemos lá. E eu falei, não, eu não dei jeito, mas o pastor Samuel está lá representando a todos nós, né? Toda a nossa igreja sede. Pastor Laudemir. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé por um instante, para nós lermos a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, do 23 ao 30, estaremos lendo. Aleluia. Você que não veio à vigília perdeu. O pastor Abinair, o nosso presidente, liberou uma palavra sobre nós na sexta-feira e sobre a igreja, né? Que a ceia para anunciar a volta de Cristo até que Ele venha, e que teria salvação de almas nesse dia. E o meu coração jubila nesta noite, porque aqui Deus deu a colheita daquela palavra. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Aleluia! Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, repita comigo, traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor,
indignamente, repita comigo, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, repita comigo, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come indignamente, come e bebe para a sua própria, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos e muitos que dormem. Está pronto aí, pastor? Você pode levantar suas mãos neste momento, para nós apresentarmos o pão e o vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Oremos com o pastor Lucas. Senhor Deus, eterno nosso Pai, apresentamos, Senhor, nessa noite, ó Pai, pedimos a virtude do Senhor, sobre esse pão, ó Deus, sobre esse cálice, sobre esse vinho. Ó Santo Espírito de Deus, que todos aqueles que aqui, ó Pai, participarem nessa noite, da ceia do Senhor, do pacto do Senhor, que possam ser, ó Pai, fortalecidos, ó Deus, pela virtude do Teu Santo Espírito. Assim, ó Pai, nós consagramos em Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Orquestra, já fica na posição para adorar o nosso Deus. O texto que lemos fala que o apóstolo Paulo estava advertindo a igreja. Pecado ainda continua sendo pecado e gera morte. A última ceia que Cristo ministrou para os seus discípulos, mas um já estava doente. Que era Judas, que o traiu e morreu, porque o seu coração já estava distante da presença de Deus. Mas 11, eles cumpriu a palavra, anunciou a palavra de Deus e chegou a nós. Que nós possamos ser nesse dia os 11. E se acaso o teu coração está distante, procura um dos seus líderes. Procura um dos líderes de ID ou um dos pastores da igreja. Porque pecado é pecado e gera morte. O corpo e o sangue de Cristo, aqui representado pelo pão e pelo suco, ele nos lembra do sacrifício que cessou a morte em nossas vidas. Você que toma desse pão e bebe desse vinho, você é eterno em Cristo Jesus. A morte já não tem poder mais sobre a tua vida, porque tu nasceste de novo em Cristo Jesus. Nicodemos, ele nasceu, ele perguntou a Cristo, como que o homem pode nascer de novo? Lá em João 3. Reconhecendo que Cristo é o Senhor de sua vida, descendo as águas batismais. O nosso pastor gerou no teu coração nessa noite. Se você não é batizado ainda, você pode tomar essa decisão de ser batizado nas águas, procurando um dos irmãos da nossa igreja ou um dos nossos pastores, para que você também possa participar deste banquete. Pastor, quem pode participar da ceia nesse dia? Somente aqueles que já desceram nas águas e estão com comunhão com a igreja do Senhor. Se você está em comunhão com a igreja, se você é batizado nas águas, pastor, e as crianças podem tomar? Não. Na nossa igreja nós batizamos como exemplo de Cristo. Apenas só quando ele pode tomar essa decisão, quando ele entende a palavra. Nós descemos as águas, aí sim ele pode tomar a ceia, comer do pão e beber do vinho. É assim que nós cremos e é assim que nós ministramos. Se você está com seu coração reto, está com gratidão a Deus, você toma a ceia nesse dia. E se há algum espírito de acusação contra a tua vida, que você possa fazer uma oração comigo agora, pedindo perdão aos teus pecados, e o nosso Cristo te perdoará através do seu sangue, e você poderá tomar da ceia em paz, com alegria no seu coração. Feche os olhos nesse instante. Vamos fazer uma oração. Pai, nós somos a tua igreja, o teu povo. Nós nascemos em pecado, mas o teu sangue vertido na cruz do Calvário nos torna, Senhor, apto nesse dia
para aproximar do Senhor e sentar à mesa com o Senhor. E fazer parte desse memorial que é a ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua manifestação. Obrigado pela tua ação nesse dia de hoje. Porque tu intercede por nós. A tua palavra diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado junto ao Pai. E nesse dia, Senhor, como igreja do Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. E nos prostramos diante do Senhor. E usufruímos, ó Pai, do teu perdão através da cruz do Calvário. Através da graça plena do Senhor. Por isso, ó Pai, nesse dia, nós cancelamos, anulamos toda e qualquer acusação maligna contra o teu povo. Em o nome de Jesus Cristo, contra nossas vidas. E participamos, ó Pai, do teu corpo, nesse dia, desse memorial, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Podeis estar tomando a ceia. Quem está apto a tomar a ceia, fique em pé. Aqueles que não vão tomar, podem tomar os vossos assentos. Nossa orquestra adorando o nosso Deus. E logo após, Talita Cumi estará adorando nosso Deus. Vem para cá, Talita, já. Fica pronta aqui já. Nossa orquestra.
Deus, aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Todo-Poderoso? Aleluia, glória a Deus. Em Apocalipse, fala assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Como o pastor falou, Jesus está voltando. Quantos estão preparados aqui nessa noite? Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia. Meus amados, vamos apresentar as crianças aqui neste momento. E a igreja está crescendo de todas as formas, irmãos, né? Crescendo de todo jeito. E glória a Deus por isso. 3 crianças serão apresentadas hoje, né? E o Senhor esteve salvando 13 vidas hoje. Você pode glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, né? Que maravilha. A festa no céu, irmãos, hoje está grande, né? Isso foi aqui. Imagine em todas as igrejas que Deus está fazendo, né? O mover dele que está acontecendo aí em todos os lugares neste momento. O pequeno João Luiz, pode vir à frente, o pequeno João Luiz, conduzidos pelo evangelista Jales, a missionária Lígia, e os vovós coruja que tiverem e quiserem vir, pode ficar à vontade, tá? Vocês viram que eu não lembrava muito dos vovós, né, gente? Agora a gente está lembrando mais. É desse jeito, né? É assim. Também o pequeno Benício Milhomem. Benício Milhomem, acompanhado dos papais, né? Conduzido pelos papais Kevin e a Amanda Milhomem. E também o Petrus Araújo, que estará vindo acompanhado dos papais aí, o Fred e a Sara Araújo, nossa cantora Sara. Pode vir à frente, conduzindo essas coisinhas mais preciosas do Senhor Jesus, né? Que bênção. Este momento é muito, muito lindo, irmãos, em que as famílias celebram a Deus, né? O presente recebido do Senhor, resposta de oração. Nós temos visto aqui milagres, né? Milagres realizados pelo Senhor. A vida já é um milagre, né? Mas aqui nós temos algumas histórias aqui muito tremendas mesmo, profundas, que Deus fez. Principalmente aqui o caso do pequeno João Luiz, né? Igreja, você está feliz? Está feliz em participar desse momento tão lindo aqui? Então fique de pé comigo, fique de pé toda a igreja, vamos orar, participando desse momento tão especial, né? Tão lindo, tão sublime. Pastor Laudemir, segura aqui, por favor. Esse é o Petrus. Igreja, estenda as mãos para cá e ore conosco. Senhor, nós bendizemos a Ti, celebramos a vida dessas 3 crianças. Estamos aqui, Senhor, consagrando elas ao Senhor. Os pais estão afirmando que elas são do Senhor, herança do Senhor, benditas do Senhor. Nós clamamos a Deus que o Senhor continue conduzindo essas crianças no temor, na instrução do Senhor. Que os pais estejam totalmente comprometidos, Senhor, em instruí-las na Tua palavra, em ensinar o caminho que deve andar, e até quando crescê-las, estarão dando frutos, servindo ao Senhor com alegria, sendo bênção da igreja e na sociedade. Ó Deus, confirma a mão do Senhor estendida sempre sobre a vida delas, que elas possam, enquanto vida tiver, glorificar o Teu nome,
para o teu louvor, Senhor, no nome de Jesus. Vinde, ó meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz, os pequeninos Ele conduz, ó vinde ao Salvador, que alegria sem pecado mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Parabéns a toda a família, né? Os papais, aos vovós. 3 lindas crianças aqui, né? Preciosidades mesmo. Tome seus lugares por um minuto só. Obrigado a todos. Nossa equipe de louvor pode ficar aqui pronta para adorar o Senhor. Eu quero, antes desse último louvor, e depois ao final a orquestra vai estar ministrando novamente, tá? A nossa orquestra. E já fazendo menção com vocês, lembrando aqui da orquestra, que a nossa escola de música e dos instrumentos, né, da orquestra está iniciando agora já, né, outra turma, mais uma nova turma, né? Então já fica aí o lembrete a vocês que querem integrar a nossa orquestra, né? E Deus tem abençoado muito aqui os nossos musicistas, né? Através dos nossos maestros, e graças a Deus por isso. E além desses instrumentos, nós já estamos com violão também, né? Já estamos com aula de violão, tá? Então já se organize aí, e é um investimento muito interessante que você estará fazendo aí na sua vida, né? Na sua vida, para você ter mais uma ferramenta para servir ao Senhor. Olha lá. Que dia que começará as aulas, pastor Rocha? Que dia que inicia? Quarta? Quarta e sexta, né? Acho que tem as duas modalidades, né? Sexta dos instrumentos lá e de violão. Aí maiores informações pega com a pastora Valdelice lá, tá? Tem segunda à noite, quarta e alguns dias a mais aí. E vocês tiram essas dúvidas com ela ali, tá bom? E faça parte aí desse projeto tão lindo, projeto de música da igreja, né? Como é bom a gente poder ver, né, Deus abençoando, e o nosso ministério de louvor da nossa igreja, né, tem crescido, desenvolvido, né? Vocês viram como Deus tem usado nossa equipe linda aqui também? A nossa primeira dama ontem, né, foi aqui extremamente tocada por Deus no momento do louvor, e ela fez um destaque aqui a nossa equipe, né? E alguém, eu acho que ela deve estar cultuando conosco aí, né, que ela tinha afirmado para alguém lá em cima. Eu falei, eu gosto muito do louvor dessa igreja. Eu fiquei pensando, é a primeira vez que ela está vindo aqui, e talvez ela está cultuando conosco agora, né? E glória a Deus por isso, né? Deus seja louvado pela vida da nossa irmã. E já aproveitando, falando nela, eu quero inicialmente agradecer a todos vocês, né, que trabalharam, que se empenharam, oraram, lutaram em prol do nosso projeto de constituir o nosso representante, né? A Assembleia, a Câmara dos Deputados. O resultado não foi como nós estávamos esperando. Vamos ter que esperar mais um pouquinho, né? Mas eu sei que muitos, e a grande maioria aqui ajudou. A grande maioria entendeu a importância que é essa ferramenta para o exercício, né, para a expansão da obra do Senhor. Uma ferramenta principalmente para canalizar aí nos projetos sociais da igreja. A igreja como instituição precisa dessa parceria, né, com o poder público, do respeito, dessa voz, né, aí no parlamento do estado, municipal, estadual e federal.
Mas é isso, a minha palavra de gratidão a todos vocês, todos. E nós continuamos, irmãos, nós continuamos no propósito de oração pela eleição presidencial do nosso país. Amados, eu queria falar com vocês, aqui com muito carinho, com muito temor no coração. Nós estamos literalmente numa batalha espiritual. Isso não é discurso eleitoreiro politiqueiro. Nós estamos falando com convicção no coração. Se você não concorda, se a nossa, por exemplo, com aborto, eu vou votar em quem promove, incentiva, não condiz, entende? Então nós estamos falando aqui de partido A, o B, o cor A, o cor C. Nós estamos falando de princípios e valores que nós acreditamos, não é? Se nós defendemos a família, se nós defendemos os princípios da palavra de Deus, do cristianismo, da nossa fé, nós estamos fazendo só o que nós pregamos aqui no dia a dia, igreja. Pastor, mas não tem nenhum pastor que é candidato à presidência da República. Mas tem alguém que teme a Deus, irmãos, e está dizendo que o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, está dizendo, ministrando, e aquilo não é a falácia, irmãos. Ah, mas o camarada falou isso, falou aquilo. Lá na sua casa, irmãos, vamos aqui agora, lá na sua casa, todo mundo lá fala só o que você gosta de ouvir? Lá na sua casa, apertou um pouco agora, né, irmãos? A gente ficar acusando o outro porque o outro falou. Vamos ver, irmãos, qual que é o princípio que rege a vida dessa pessoa, primeiramente, não é? Nós vamos parar com tanta fantasia, irmãos, pelo amor de Deus. Nós estamos num perigo assim na nossa frente e tem muita gente olhando assim para o tempo, sabe? E deixar um tipo de situação aí, de um sistema, é o que eu estou falando, não é pessoa, uma pessoa A ou B, não tem nada contra pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas quem tenta embaraçar a nossa fé, quem tenta perverter as nossas crianças, como nós vimos agora recentemente, irmãos, a gente vê as coisas acontecendo, a gente esquece ali na frente. Deus dá o livramento hoje, a gente esquece ali na frente. Cartilha sendo feita, isso não é coisa que falaram na internet, não, é coisa que estava lá no Ministério da Educação, e tentaram de todas as formas corromper a inocência das nossas crianças. Nós estamos lutando aqui, irmãos, lutando para preservar a pureza, a inocência, que menino é menino criado por Deus, que menina é menina criada por Deus. Irmão, só um louco que não entende isso. Até a anatomia, irmão, do corpo, da genitália humana. Agora nós vamos deixar, irmãos, a coisa bagunçar. Alguém estava mostrando aí, as nossas crianças daqui um pouquinho vai ter umas meninas, se nós não tomar cuidado, as nossas menininhas no banheiro e chega um marmanjão lá, está tudo liberado. Porque nós temos os banheiros especiais, que essas pessoas usam esses banheiros especiais, irmãos. Nós não queremos também criar constrangimento para ninguém. Nós estamos pregando que contra o pecado, são homofóbicos. Não, nós estamos pregando o que Jesus ensinou, que isso é perversão, isso leva a pessoa para o inferno. A prática da homossexualidade, por exemplo, Deus não quer isso para ninguém. Não é porque o caboclo é extremista, não sei o que, é isso, é aquilo. Irmãos, nós estamos tendo a oportunidade, como nós nunca tivemos. Eu disse para vocês, nós recebemos a primeira dama do Brasil aqui, na nossa igreja, uma serva do Senhor. Ela teve que, quando o poder de Deus pegou ela aqui ontem, que ela começou a falar em línguas estranhas, ela teve que tirar o microfone, mas eu vi ela transbordando o poder de Deus, por causa de língua comprida, irmãos. Ela está falando, e muitas às vezes de dentro da nossa igreja, está aí agora nesse fogo todo, porque é por causa das eleições. Cabeça abençoada, entenda que nós estamos num momento de batalha espiritual. Deixa eu contar para vocês como que Deus age nas coisas. Eu estava conversando com o pastor Oséias essa semana, e falando, gente, nós temos como igreja do Senhor, nós temos que nos posicionar.
E aí eu falei, Oséias, mas é difícil, a gente às vezes faz um posicionamento e você às vezes gera ciúmes e tal, fica parecendo que você está querendo aparecer. E isso aqui nós vamos pedir à igreja para estar no propósito de oração. Nós vamos usar a nossa maior ferramenta, a nossa maior arma, a oração. E não fizemos, irmão, nenhum movimento, nenhum trabalho. Sabe o que aconteceu? 2 dias depois, eu recebo uma ligação da parte da presidência da República, falando que a primeira-dama estaria em Goiânia. E ela queria estar cultuando a Deus conosco aqui na nossa igreja Fama. Você entende como que Deus trabalha? Deus trabalha dessa forma, irmãos. Então tome cuidado. Quem que nós estamos ouvindo? Às vezes nós estamos ouvindo lá na faculdade, irmão, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aí nem na escola dominical a gente vem para ouvir a palavra de Deus, a instrução aqui. Qual vai ser o meu posicionamento? Se você está tendo dúvida, ouça os homens de Deus dessa nação, pelo menos, e pare de dar ouvido para os ímpios que querem corromper a nossa fé. Eu falei que é um sistema que se apoia, irmãos, um sistema que ele cresce, que ele se sustenta em cima da miséria das pessoas. Você quer isso para o seu país? É só você olhar todas as demais nações, só isso. Olha as demais nações vizinhas, que inclusive estão sendo usadas pela oposição aí, como referência para o nosso país. Eu não quero a referência daquela. Estruturas aí que eram fortes, né? Como o nosso país está diminuindo o desemprego, taxas que nunca foram vistas, estamos chegando à casa de 8%, a violência, os assassinatos têm diminuído, nesses últimos 4 anos, em torno de 25% no nosso país. Você sabia disso, irmãos? A nossa economia, ela está hoje entre as das mais estabilizadas do planeta Terra, o PIB brasileiro subindo. Você não está vendo a mão de Deus trabalhando em nosso favor, não, irmãos? Agora é batalha, né? Nós vamos orar nesse momento. Você pode ficar de pé comigo? E a primeira ação do Senhor vai ser converter alguns aqui dentro dessa noite. Você vai sentir que nós não estamos compartilhando. Nosso partido é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ministrando, clamando que o Brasil é do Senhor. Ele é do Senhor. Eu falei para a nossa primeira-dama ontem, primeira-dama, o presidente já esteve aqui na nossa igreja 4 vezes. Quando aconteceu isso no planeta Terra? 4 vezes ele esteve aqui na nossa igreja, 2 aqui na Defama e 2 na nossa igreja, a de Campinas. 2. Falei, agora a senhora a primeira vez está vindo, nós estamos felizes e tal. Falei, mas nosso desejo é ver o casal aqui, glorificando a Deus. Ela falou, pastor, nós vamos fazer o culto da vitória aqui na Fama, se o senhor autorizar. Eu falei, o ano que vem. Ela falou, não, pastor, mês que vem. Nós queremos o mês que vem, né? E eu estou certo que o Senhor vai continuar abençoando o nosso país. Eu quero ver, irmãos, cumprindo a palavra de Deus. Ele diz que mais bem-aventurada coisa é dar. Nós ajudamos as pessoas, mas nós queremos ver o crescimento, o desenvolvimento dessas pessoas. Pessoas prosperando em todas as áreas. Não é puxando para trás, não. Se a pessoa vira empresário, agora nós temos um grupo que é inimigo desses empresários. Não, é orando para que muitos virem empresários também, para que possam crescer, ser abençoados, ter a vida próspera. É isso que nós queremos. Quantos podem orar comigo? Mas a oração mesmo do coração neste momento. E que o Senhor nos guarde no seu infinito amor. Você pode levantar a mão aos céus, as 2 mãos assim, as 2 mãos aos céus. Quantos podem orar neste momento? Sublime, Santo Deus, nós estamos aqui como a igreja do Senhor. Essa nação, ó Deus, é a nação que vai refletir a glória do Senhor, o milagre do Senhor para tantas outras nações. Nós estamos proclamando que o Senhor está no controle do nosso país, que é o Senhor quem tem abençoado. Não é, ó Deus, apenas o presidente, mas é o Senhor na vida dele, que tem dado graça, sabedoria e tem feito a nossa nação prosperar, Senhor. E como nós amamos este país, e que o Senhor nos constituiu neste lugar e nos constituiu como igreja do Senhor. E nós estamos afirmando que a bênção deste país passa pelas mãos da tua igreja. É a igreja que clama, a igreja que se humilha, a igreja que prega
a palavra do amor, da paz, da bênção, da benignidade, a palavra da prosperidade, a palavra da vida, a palavra da pureza na vida das nossas crianças, a palavra da preservação da família. Nós estamos pregando, Senhor, e estamos confiados que a mão poderosa do Senhor está nos guardando, e que o Senhor converta os corações ao Senhor, ó Deus, e que nós possamos continuar vendo o Brasil sendo alcançado pela palavra da salvação, e o pecado sendo extirpado, Senhor. Ó Deus, tantas coisas que são feitas para afrontar a Tua igreja, mas nós sabemos que a Tua igreja ela é mais do que vencedora. As portas do inferno não poderão prevalecer diante do avanço da Tua igreja, Pai. Por isso nos alegramos e pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, que o Teu nome continue sendo exaltado, que nós continuemos tendo liberdade para pregar a palavra da salvação, ó Deus, no nome de Jesus. Nossa vida é um milagre, né? Quantos livramentos o Senhor nos deu durante esse mês, né, pastores? Para nós estarmos aqui. Mas os milagres que Deus fez também, alegrando corações. Você que chegou triste, está saindo aqui alegre, revestido da alegria do Senhor, né? Você que veio aqui doente, está voltando curado no poder do nome do Senhor Jesus, né? Nós vamos agradecer a Deus, tá? Nós vamos agradecer. Vamos lá, nossa bispa, pode orar, abençoando todos nós, agradecendo a Deus e já ministrando a bênção apostólica. Pai amado, eu louvo ao Senhor por esses momentos tão felizes que o Senhor deu a nós, para estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Louvado, engrandecido é o Senhor por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Eu louvo ao Senhor pelas bênçãos, pela saúde, pela paz que o Senhor tem dado ao povo do Senhor na terra. E eu peço que o Senhor continue com as mãos santas e estendidas, abençoando todo o povo que serve o Senhor nesta terra. Acampa os anjos do Senhor em volta do teu povo, Pai amado. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor acampe os anjos do Senhor em volta do povo que serve o Senhor nesta terra. Não permite que os servos do inimigo tenham poder sobre os servos do Senhor, mas que nós possamos estar escondidos no esconderijo do Senhor, que nós possamos descansar na sombra do Senhor. E eu peço, Senhor, estas bênçãos e agradeço. Amém, Pai amado. Eu peço que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, com toda a nossa família e com o povo de Deus na terra, hoje e todos os dias da nossa vida. E esta reunião está terminada em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos, irmãos. Deus seja servido e abençoar a todos.